Olá! Na semana passada, a gente, em nome do canal aí do Ciência do Espírito, tentando fazer uma reflexão sobre a história da vida, da evolução da própria vida, né? Mais no sentido biológico. E o nosso intuito não é falar de biologia, não é a nossa área de formação, mas sim entendemos os aspectos espirituais que estão por trás do processo da vida ou do processo evolutivo. Claro que o tema por si só é grandioso e a gente fica na nossa pequenez das reflexões, mas desde que possam ser úteis. Nesse episódio da semana passada, então, contando que havia há pouco mais de, ou pouco menos de 100 anos, na verdade, né? Hubble estava astrônomo, né, a observar as galáxias, as estrelas, o céu noturno, né, percebeu que aquelas nuvens que se achavam que eram um conjunto de gás e poeira dentro da nossa galáxia eram, na verdade, outras galáxias. Assim, portanto, o universo, que já era grandioso, passou a ter uma infinitude a partir desse processo de expansão, como nós estamos passando no universo, no cosmos, né? Entendendo que aqueles outros pontos não eram nuvens de gás, eram outras galáxias inteiras, cada qual ou do tamanho da nossa, ou maiores, ou um pouco menores, mas são trilhões, os números são literalmente astronômicos, né? E as chances, portanto, de haverem condições em planetas, em satélites, né, em luas em torno desses planetas, que possam abrigar a vida como nós conhecemos, passou a ser cada vez maior. E, aliás, recentemente a gente tem descoberto água, que era uma das grandes buscas, né? Pois no processo de água há grande chance de haver o processo da vida, o processo evolucionário. E encontramos isso em satélites, né, em luas de planetas próximos a gente, o grande Júpiter, por exemplo. Leeuwenhoek, 1675, com um microscópio. Portanto, séculos antes do Hubble descobrir a grandiosidade do universo, ele conseguiu, através das lentes, analisar uma gota d'água, que tem vários que está chovendinho, né? E dentro dessa gota d'água ele percebeu um universo de vida, né? Dos seres unicelulares, né? Os protozoários, as bactérias. E isso foi um grande marco, né? Nós entendemos que a vida era realmente muito maior do que nós estávamos imaginando até então em nome da religião. Muito bem. Alguns séculos depois, lá em 1831, Robert Brown, analisando esses compostos, as células, já com microscópios cada vez mais evoluídos, e das plantas, especificamente das plantas, verificou que em quase todas elas havia algo em comum. Na célula, aquela coisa microscópica, né? Havia ali dentro uma rachura, né? Um cinzinho, um escurinho, e que ele chamou de núcleo, né? Quase ao mesmo tempo, um outro pesquisador chamado Theodor Schwann, analisando o conjunto celular dos girinos, percebeu a coisa idêntica, né? Nessas células havia uma rachura, que era o mesmo núcleo que o outro cientista, Robert Brown, encontrou nas plantas. Assim, faz um pouco mais de 100 anos que nós fomos entendendo que a vida ela parte de uma unidade estrutural, a célula. Dentro da célula, dentro do núcleo, portanto, há ali um conjunto que depois nós fomos denominar de DNA, o conjunto código genético, né, da vida, e que até o grande gênio Stephen Hawking, em um de seus livros, comenta da dupla hélice de DNA, essa perfeição, como pode a vida ter uma evolução num sentido da evolução propriamente dita, né? Da complexidade, né? Da grandiosidade, né? Claro que ele não crê que há uma inteligência divina por trás, mas também tem uma dificuldade muito grande de entender que somente o acaso criou, ao longo desses milhões de anos, essa grande complexidade, né, a partir de seres unicelulares. E faz poucas décadas atrás que descobrimos uma terceira categoria da vida, que até então conhecíamos somente duas, né? Os eucariontes, os procariontes, como nós aprendemos na escola, né? Os procariontes ali com as bactérias, etc. Os eucariontes onde nós nos incluímos, né? Eles descobriram a arqueia, uma célula muito especial, né? Um tipo de vida que sobrevive em condições as mais diversas, em altas temperaturas, em ambientes muito ácidos, né? Então nós percebemos que, primeiro, a vida acontece com grandes chances, né? Em situações as mais inusitadas. Hoje nós conhecemos a vida a partir de elementos químicos que nos formaram, né? Como carbono, oxigênio, nitrogênio, um pouco de fósforo, enxofre, nitrogênio, substâncias, átomos elementares para a formação da vida. Mas a descoberta da arqueia também nos leva à reflexão de que outros elementos químicos em outras situações, né? Em outros conjuntos estelares,
possa haver vida de formas diferentes das que nós conhecemos aqui e, portanto, instrumentos feitos para analisar a vida como nós conhecemos poderiam não captar outras formas de vida, porque são feitos a partir de outras combinações de elementos ainda mais complexas ou menos complexas do que a nossa própria. Mas essa questão de haver uma unidade estrutural da evolução da vida é uma coisa interessante de observar. Do ponto de vista espiritual, nós vamos acompanhando de que esse processo evolucionário, né, não é por acaso. Há uma inteligência suprema por trás disso, na figura de grandiosos espíritos que já atingiram um grau de perfeição tal que conseguem manipular, né, via magnetismo e outras situações, os elementos da natureza a fim de propiciar, a fim de ir dar um acabamento, né? Assim, o que acontece hoje com a ciência, com a descoberta há poucas décadas atrás das mitocôndrias, seu papel energético, com a descoberta das células-tronco, que é um conjunto de células que não tem uma formação definida, elas podem ser qualquer coisa. Os cientistas descobriram que o ambiente, a interferência no próprio ambiente, pode suscitar nessas células um desenvolvimento específico, né? Dando margem para que nós, já acontece isso e vai acontecer ainda mais nas próximas décadas, sermos co-criadores da vida. A partir do momento que a gente possa, dentro de um embrião, corrigir as células defeituosas, né? A partir dessa indução nas células-tronco. Ora, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o objetivo, né, da nossa encarnação. A resposta diz assim: ainda um outro objetivo visa a de sermos co-criadores. Quanto mais nós evoluímos em inteligência, aprendendo a manipular esses elementos, quanto mais nós evoluímos nos aspectos morais, entendendo que essa evolução, essa inteligência, deve ser catapultada, deve ser direcionada para o melhoramento da vida, das condições de vida, das condições de afeto, de convivência, de compartilhamento. E essa é uma visão muito interessante, né, do ponto de vista espiritual, porque esses prepostos do Cristo, que foram ajustando as formas de vida ao longo desses bilhões de anos atrás, né? Isso diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, os ensaios genéticos que propiciaram o desenvolvimento das monstruosidades dos dinossauros, por exemplo, né? Estabelecendo o campo dessas induções ambientais até que cada forma de vida pudesse ter o seu destino, né? Pautado pela evolução, mas já direcionada para a perfeição. A natureza toda busca não só o equilíbrio, mas a beleza nas formas, né? A perfeição dos conteúdos. E isso é diretamente também observado para a gente como nosso objetivo do ponto de vista espiritual, né? A perfeição das formas, né? Dos contatos, dos gestos, das palavras, dos pensamentos, né? E esse conteúdo moral, esse afeto, esse carinho, o amor, em última análise, né? Que tem um poder magnético que a ciência começa já a descobrir, mas ainda há grande espaço para frente para perceber que o poder do nosso pensamento, da nossa vontade, né? É um poder espiritual que se configura aqui no nosso mundo num poder magnético de transformar as coisas. Podemos transformar células doentes em células sadias, então os processos de cura ou de autocura, né? Ao fazer isso, nós entendemos que somos participantes do processo evolucionário, né? Nem tudo devemos só pedir a Deus, né? O que Ele nos pede é que nós participemos desse processo, que nós ajudemos a compor a própria natureza. Nós fazemos isso com cruzamentos de plantas para darem frutos ainda mais saborosos ou maiores, né? A fome um dia deixará de existir, porque a nossa inteligência para os alimentos será canalizada para que todos tenham um sustento e uma vida saudável, né? Por isso, ao longo das décadas, não é necessário ser um grande vidente para perceber que o número de agrotóxicos que causam muito mal deverá diminuir substancialmente até ser extinguido, a ponto dos elementos, né, mais naturais, orgânicos, que também ajustam a controlar a natureza, as lavas, as situações que podem acabar com um plantio, de forma natural e de forma equilibrada. Portanto, ao estudar a ciência, a biologia, a química e a inteligência humana já manipulando esses elementos, e há muita discussão ética até que ponto nós vamos fazer isso, qual a busca, né? Alguns que projetam um cenário terrível de a gente rotulando um tipo de beleza e projetando todos os nascituros, né, dentro desse padrão de beleza, como já foi aventado pela
triste opção nazista já há quase 100 anos atrás, né? Nessa busca da perfeição física, a nossa busca é espiritual. A perfeição física, ela acompanha sim, porque é um processo natural de ajustamento das energias espirituais que encontra afinidade com as energias da matéria. Assim, pois, no futuro, todos seremos belos, porque belos serão nossos pensamentos, belos serão nossos sentimentos. E essa inteligência, né, que é capaz de criar este ambiente de ternura, vai dar à ciência essa condição de que ninguém fique doente com doenças que podem ser combatidas, né, facilmente pela tecnologia e pela ciência, mas especialmente, né, que ninguém crie doenças, né, afetando o outro negativamente, vibrando com pensamentos negativos, né, e que possam alterar para pior a sua própria estrutura celular, orgânica, né? Ou a do outro, né? No contato, nas brigas, nas relações humanas. Quando nós elevamos a voz ou partimos até para o xingamento, é porque nós perdemos essa condição de, através do diálogo, da ternura, resolver as nossas pendências. Por isso, de quando em quando nos adoentamos, sentimos algo, uma dor de cabeça, né? Ficamos de cama, né? E tira a nossa potência de trabalho, nossa potência de vida. E são condições que não são externas, né? São criadas por nós mesmos, né? Tudo que passamos nesta vida, né, tem origem, muito provável, em vidas anteriores, né? Em parte, na psicologia, na nossa própria infância, situações traumáticas em que vivemos, né? E ao conseguir eliminar essas situações, esses traumas, perdoando, né? Ou buscando a reparação de um erro que causamos, nos auto-perdoando, né? Nós vamos buscando um tipo de harmonia que a natureza tem como objetivo e que nos permite, e que nos permitirá no futuro, todos sermos anjos e co-criadores, né? E podemos participar da criação da natureza, melhorando as formas, melhorando os conteúdos, né? Então, o mais importante dessa conexão entre a ciência da biologia, da química, com o mundo espiritual, é nós entendemos que a biologia e a química que a ciência conhece está mergulhada no ambiente espiritual. E é por esse ambiente bastante, se não totalmente, alterada, modificada, transformada. Quando nós entendemos esse processo, esse mecanismo, a ciência dará um salto gigantesco, né? E as religiões também, entendendo que fazer o bem, amar o outro, não é só um discurso onde na prática nós fazemos bastante diferente no trânsito, no trabalho, nas maledicências, né? Entender que esse processo é a própria busca da saúde pessoal, né? A saúde espiritual é o que vai designar a saúde futura do nosso corpo. Essa é uma boa reflexão para fazermos acerca da vida nesse segundo episódio da história da nossa vida. Muito bem.